Tem filler pra reforçar a ligação entre os personagens através do trabalho em equipe. E tem filler pra reforçar a ligação entre personagens através da pornografia. Não, pera, aqui. Opa! O que, rapaz? Esse é o episódio que eles estão vendo pornô. Porno 2? Depende. É a pessoa que manda. Se o Zanardi falar que é pra aumentar a velocidade, eu aumento. Senão, não. No meu vídeo comparando as 3 versões do primeiro episódio de Hunter x Hunter, eu brinquei que a versão de 99 tinha muitos fillers. O que eu não disse é que esses fillers são na verdade muito Vou botar 1.5x, tá bom? bons e acabam acrescentando algo na história, diferente do que outros animes costumam fazer. Só pra garantir, a minha definição de filler aqui é simplesmente algo que não estava no mangá. Muitas das cenas que eu pretendo mostrar nesse vídeo são inteiramente feitas pra essa versão do anime, mas que a trilha sonora do de 99 é braba demais. Utilizam ideias ou quadros que aí sim foram apresentados no mangá. Pra ficar mais claro, acho que é mais fácil a gente simplesmente pegar o primeiro episódio como exemplo. Eu já apresentei essa e as outras 2 versões dele em bem mais detalhes no meu outro vídeo, que eu inclusive recomendo que você assista antes de ver esse aqui. Não é obrigatório, mas vai ajudar a entender o que eu quero dizer. A primeira metade desse episódio é uma expansão do passado do Gon, quando ele era uma criança ainda mais jovem e vivia na Ilha da Baleia. Logo na primeira cena, a gente tem a tia Mito olhando pela janela, preocupada com o que a gente que já viu o anime sabe bem, que é o Gon tentando seguir os passos do pai dele. Só essa cena já representa bem o que eu chamo de beleza dos fillers de Hunter x Hunter. Todo esse monte de cenas adicionais do Kaito chegando na ilha, passeando pelas ruínas, a gente vendo esses animais ao redor, tudo isso parece irrelevante, mas é uma clara referência ao trabalho dele e do Jin, coisa que a gente só conhece muitos e muitos capítulos depois no mangá. Pequenos detalhes que passariam despercebidos à primeira vista, mas que são explorados e jogados na nossa cara. O início do anime de 99 tem gente que fala que é melhor do que o mangá, inclusive. De uma maneira fantástica, e que ao meu ver é a beleza dessa versão de 99. A ambientação das cenas, tanto do estilo artístico quanto com as músicas, é maravilhoso os cenários do Hunter x 99. Isso é coisa de anime antigo, né? Esses cenários maravilhosos. Que era mais estática, a animação, eles compensavam no cenário. Né? E é importante deixar uma coisa bem clara. Eu brinquei chamando o anime de filler versus filler, mas episódios filler mesmo, ele só tem 5 dentro dos 92. O que ele tem bastante são essas cenas. Ainda nesse episódio, a gente tem a cena do... Tem muita cena extra. Gon chegando em casa todo arrebentado, e que mostra pra gente a educação que ele recebeu e que formou a personalidade dele. Isso pode não ser canônico, mas é lindo ver como a Mito ensinou ele a ser sincero e gentil, coisa que a gente vê o tempo todo na ingenuidade que define esse personagem. A cena dele enterrando a mãe urso raposa é tirada de um mísero quadrinho no mangá, mas serve pra gente ver o Kaito valorizando mais a personalidade do garoto, já que nesse momento ele ainda não tinha se tocado que ele era o filho do Jin. Mas pro final do episódio a gente vê o Gon treinando pra pegar aquele peixão, que serve como um motivo pra ele receber a vara de pescar clássica dele, que pertencia ao pai. Sim. E agora sim, no encerramento dele a gente tem a definição mais clássica de filler. Como ele se encerra de uma maneira completamente diferente do mangá, o próximo episódio é inteiramente filler, mas aqui a gente vê a outra parte especial desse... É ele liberando os animais que um caçador de recompensa prende e tal, parada assim. Episódios em Hunter x Hunter. Já que a despedida do Gon e da Mito foi antes dele entrar lá no barco, nesse episódio foram enfiados alguns mini plots até a verdadeira cena antes dele ir pro Exame Hunter. Aqui a gente conhece o Leório, sendo que no mangá ele só é apresentado lá no navio. E o curioso é que os 2 personagens se conhecem por causa desse campeonato de braço de ferro. Não, mas esse tá dentro do... Ele conhece o Leório e salva os bichinhos. Que o Leório entra pra tentar ganhar um dinheiro pra comida e pra pagar a entrada do barco. Eu digo que é curioso porque essa cena meio que se repete, mas invertida de certa forma, quando eles têm o primeiro contato com os membros da Genei Ryodan, mesmo sem saber que eram eles. Mas enfim, nesse episódio, enquanto o foco tá em um personagem, a gente fica vendo os outros passando lá atrás, dando uma noção de que as histórias deles já estão conectadas de alguma forma. Sim. E talvez a cena mais icônica... apresenta, né, o Kurapika... ficando puto com uma aranha e jogando o garfo nela. A seja a do Kurapika no restaurante. Quando ele vê essa aranha gigante e perigosa, os olhos dele ficam vermelhos instantaneamente, e ele lida com ela da maneira habilidosa que só ele teria feito. Mas pra ser justo e não mostrar só as coisas fantásticas que os fillers nos trouxeram, eu posso mostrar algumas cenas que não foram lá tão interessantes assim. Quando eles estão lá no barco indo pra primeira fase do Exame Hunter, a gente tem essa ceninha de briga entre um dos candidatos e um marinheiro, em que o cara acaba sendo jogado ao mar. Penso eu que isso é só uma referência aos candidatos que desistem no mangá e preferem sair do barco. Tem também a primeira cena com falas do Kurapika, em que ele se mostra como sabe tudo da turminha ao tentar explicar um fenômeno meteorológico que acontece lá no barco. No meio da primeira fase do Exame Hunter, aquela da corrida, a gente tem uma parte que o cara leva eles pra uma parte com seiva, né? Uma seiva que deixa os caras doidão. Um episódio quase inteiro dedicado ao passado do Leório. Além da armadilha filler desse episódio, a principal extensão de cenas é justamente esse super foco no motivo do Leório querer se tornar um Hunter. Enquanto no mangá e na versão de 2011 ele comenta brevemente que um amigo dele ficou doente. E você aparece a caveira do cara, porque exatamente ele tá nessa seiva que dá as memórias loucas. Aí ele vê a caveira do amigo e tal. Isso, ele quer se tornar um Hunter rico pra ajudar as pessoas? Aqui a gente vê tudo isso. O amigo dele ganha um nome, a gente tem um monte de cenas ambientando o sofrimento dos dois e depois a morte do Pietro. E pra ficar mais legal ainda, o Leório já tem uma espécie de redenção
reflexão ali, em que ele reconhece que não teve culpa na morte do amigo e que ele pode sim se tornar um bom médico pra ajudar mais pessoas. Fora essa cena com os amigos resgatando ele da alucinação. O Killua também ganha uma cena do tipo, mas no caso dele foi algo inteiramente inventado pro anime. Bem mais pra frente, no Exame Hunter, uma tal de Anitta se infiltra no meio dos candidatos pra buscar vingança contra ele. Tem uma Isso eu não lembro não. história de que algum membro da família Zold que matou o pai dela e agora ela quer tentar matar pelo menos um deles. Essa é a primeira vez que o resto dos amigos ficam sabendo da profissão do pai dela e agora ela quer tentar matar pelo buscar vingança contra ele. Tem uma história de que algum membro da família Zold que matou o pai dela e agora ela quer tentar matar. Olha essa estética, mano. Maravilhoso, cara. Olha isso, cara. Muito melhor do que o genérico de 2011. Tá maluco. Pelo menos um deles. Essa é a primeira vez que o resto dos amigos ficam sabendo da profissão da família dele. E aí tem essa coisa bonita do Gon não se importar porque eles são amigos e tal. E a última coisa que eu quero mostrar nessa história de bons fillers é justamente a maior delas. No anime de 99, o Exame Hunter ganhou uma fase bônus. Eu gosto de 2011, mas a direção de arte de 99 é totalmente inspirada. Os caras tava tipo, vamos fazer essa porra ficar foda. Dos episódios 18 ao 20. Eu acho que vale muito a pena ver, caso você não tenha visto. Ela não muda nada na história, não tem nenhum efeito permanente pro que acontece depois, mas tudo que é apresentado ali é feito de uma maneira muito... Mais ou menos, né? Tem os caras sendo... um casal que aparece no Chimera Ants, de Hunter, eles começam a se desenvolver, acho que nesse filler, se ajudando e tal... Algo do tipo. Fiel aos personagens. Se bem que tem coisas aqui que foram claramente reutilizadas depois pelo anime de 2011 e até pelo arco mais recente do mangá, mas eu falo disso daqui a pouco. Depois de várias provas cansativas, os candidatos chegam pra descansar nesse mega barco que funciona como hotel de luxo. Como o preço pelos quartos é extremamente alto, eles recebem a opção de mergulhar em busca de tesouros naufragados pra pagar os dois donos desse hotel. O que acontece de mais importante nesse primeiro episódio é o tesouro que o Kurapika encontra, e que tá diretamente ligado com o clã dele, que foi encontrado num navio que conseguiu escapar da Genei Ryodan. Mas como isso é um filler, eles não poderiam ter sobrevivido, e portanto o navio naufragou nessa ilha. Essas cenas serviram pra deixar bem claro o porquê do clã dele ter sido atacado, e pra mostrar como o Leório quer se envolver e conhecer o Kurapika, enquanto ele resiste a essa amizade e quer sofrer sozinho. Voltando naquela coisa de ideias do mangá serem reaproveitadas e apresentadas de uma maneira ligeiramente diferente, é engraçado ver esses dois tendo que compartilhar um quarto, considerando como eles terminam o Exame Hunter. E no fim, o anime aproveita pra fazer uma piada com a aparência feminina do Kurapika. Quando os dois velhos fogem com o dirigível durante a noite, os personagens principais e alguns secundários que ganharam bastante destaque nesse episódio precisam decidir como fazer pra sair da ilha e continuar o Exame Hunter. Tudo fica pior quando o grupo começa a se separar, e como se não fosse suficiente, uma super ultra mega tempestade capaz de cobrir a ilha inteira tá se aproximando. O grupo que decide ficar escolhe o Hanzo como líder e o Kurapika de vice. Cada um recebe uma função pra tentar fazer esse enorme barco voltar a funcionar pra que eles possam se salvar. E é aí que tá, nesses momentos em que cada um dos grupos tá fazendo suas coisas, é que a gente vê mais alguns belos exemplos de fillers e de coisas que seriam reutilizadas mais tarde pela próxima adaptação e até no mangá. O Hanzo e o Kurapika desenvolvem uma confiança enorme um no outro, coisa que recebeu mais significado nesse arco recente do mangá, em que eles trabalham juntos na segurança do príncipe lá naquele navio. O Gon acaba salvando o cara que vai caçá-lo na próxima fase do exame, o que dá um pouco mais de drama para as futuras cenas, e meio que justifica um pouco de toda aquela hesitação que ele tem, que no material original fica um pouco vago e sem razão. A gente tem várias... O fica tipo, não está certo. Ele não consegue achar uma brecha. Na verdade, ele acha, vamos lá. Ele olha o Gon durante 3 dias e fica tipo, esse moleque tá só fazendo isso mesmo? Ele tá de guarda aberta? Aí depois ele vai e mata, e derrota o Gon com um tiro e fala, pivete idiota. Resumindo é isso, basicamente, tem mais umas coisinhas aí, mas resumindo é isso, você fala, eu te observei durante 3 dias e tal, e você tá sendo assim. E as cenas chipando Poco e Aponzo, coisa que poderia ser completamente ignorada fora daqui, mas que o anime de 2011 deixou bem claro nas cenas em que esses dois enfrentam as formigas Quimera. Os dois até trabalham juntos no mangá, mas não tem nada desse romancinho. E claro que não posso deixar passar a cena final, de quem acaba salvando o dia com um mega foreshadow desse personagem bastante importante pro resultado final do Exame Hunter. A versão de 2011 do anime de Hunter x Hunter é conhecida por ser bem direta ao ponto, sendo que alguns fãs até reclamam de como certas coisas são apressadas às vezes. Ela tem 2 únicos fillers, os 2 episódios de recapitulação bem no início da série. Ao meu ver, além do estilo artístico mais característico dos anos 90 e da trilha sonora fantástica que esse anime tem, a maior parte dessas cenas estendidas ajuda bastante a ambientar o mundo da série. É aquele clássico tipo de cena parada, sem fala, só com a música de fundo, que vem pra te dar uma maior imersão na obra, mas que eu entendo perfeitamente o público que não gosta disso e não consegue se acostumar. Essa versão não é melhor ou pior por conta disso, ela só tem esse algo a mais, O Eric, o cara do qualquer coisa, um gentleman, falando, não foi melhor ou pior, eu vou ser o babaca então, é melhor sim. Só não é melhor, assim, efetivamente, vamos dizer. Ela, infelizmente, não tem o resto da história, mas ela é melhor. A direção de arte, a trilha sonora, a direção em si dos episódios é melhor. Os ângulos é melhor.